Tá, vamos aqui, round 2, tentar mais uma vez gravar aqui um conteúdinho pra vocês. É isso. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Torugo, sendo eu o Torugo, onde estaremos discutindo aqui algumas questões relacionadas a jogos e a game design, enquanto fazendo um farmzinho aqui no Cabal. Hoje, vocês podem ver aqui, eu já comecei a fazer meu farmzinho, né? Ovo chocado, ovo quase chocado, pra farmar os núcleos, chave diabólica pra farmar os itens pro evento, né? Pra quebrar. E a DG da Asa, porque eu acho da hora alguns desses aqui, se eu estiver com coragem, com disposição. Mas vamos lá, o que eu pensei em trazer para hoje? Pensei em trazer um tópico que é. Acho que qualquer um com um contato maior com essa questão dos RPGs já acabou se deparando por aí, principalmente o pessoal que já acabou procurando algum conteúdo para além dos jogos RPGs de fato, mas mais voltados para o cenário, que é sobre os MMOs RPGs. Afinal, eles estão morrendo, não estão morrendo? O que tem acontecido com os MMOs? Ainda é como era antigamente? Ou por que que não é? E nisso eu tenho feito uma pesquisa, né, recente a respeito disso. E você encontra na internet algumas opiniões sobre isso, alguns pontos de vista. Eu vou deixar alguns vídeos no YouTube considerando algumas questões que eu acho relevantes sobre o que tem acontecido sobre a atual situação dos MMOs, né, e como chegaram onde estão. Mas antes, a título de contextualização, eu queria trazer o que vamos partir, né, começar do início sobre os RPGs de fato, antes de chegar nos MMOs. E quanto aos RPGs, o que eu tenho a dizer sobre eles? São jogos que são divididos em algumas categorias, mas os principais RPGs que você vai encontrar vão ser ou de cunho social ou voltados para a ação. Sendo que os sociais vão ser mais voltados para de fato a questão da interação, a questão dos jogadores em si e menos no jogo, enquanto a ação vai ser o oposto, né? Mais foco no jogo em si e menos nessa questão do social dos jogadores, apesar de já ter tido muito a questão de juntar ambos, né? Tanto o social quanto o. Não, isso a gente vai ver a questão nos RPGs, né? Mas vamos lá. Os RPGs de ação vão ser mais voltados de fato para essa questão da gameplay, do jogo em si. Nisso, eventualmente, isso a gente vai ter de exemplo. Muitos RPGs você pegar, você vai pegar os Final Fantasy da vida, né? Você vai pegar os. Que mais que eu vou ter de RPG? Eu falei, nossa, foi muito dos online. Mas beleza, RPGs vai ser voltados para ação ou para o social. Mas o que acontece? Eventualmente chegam os MMOs nessa história, né? Trazendo uma proposta tanto de serem jogos voltados para ação, como você vai ver aqui o caso do Cabal, por exemplo, quanto a questão do social, com a formação das guilds, com a questão dos world bosses, com objetivos que requerem vários players para serem concluídos, né? Então acabou sendo algo muito revolucionário. Já os MMOs, eles são relativamente antigos, consideravelmente antigos, eu diria. Você vai ter coisa do Ultima Online, jogo dos anos 2000 por aí. Mas a popularização chegou de fato nos World of Warcraft. Foi aí que, inclusive, começou, né, o que alguns argumentam ser um dos problemas dos RPGs, dos MMOs, que é a fórmula que o World of Warcraft usou. Foi tão perfeita, foi tão bem sucedida, que hoje em dia, como se diz, né, isso virou uma fórmula e muitos buscam fazer algo semelhante. Então, eu não acho necessariamente que tenha acabado com a diversidade de modo, eu acho que criou um template, por assim dizer, do que vem a ser os MMOs. Mas se popularizaram muito, trazendo uma proposta muito interessante de juntar tanto o social quanto a ação em um jogo só. E estouraram entre 2000 a 2015, 16, os MMOs estiveram muito em alta. Mas o que tem acontecido recentemente, né? Por que os MMOs não parecem mais serem como eram antigamente? O que tem mudado? E, bom, vamos voltar aqui os aspectos já dessa questão do RPG de ação, porque é muito interessante, traz o social junto à ação, só que
ele começa a trazer alguns sistemas consigo, algumas coisas que podem atrapalhar um pouco a questão do roleplay, né? Que é o RP do RPG. Que eu acho que tem bastante coisa que anotaram, mas acho que o resumo geral seria meta. Como são feitos os jogos a partir de um certo molde, de uma certa fórmula do World of Warcraft, por assim dizer, os jogos acabam se tornando muito com o objetivo de ficar mais forte, ficar maior, e isso você vai encontrar para todas as áreas do RPG, né? Você vai ter a questão do meta, do ficar mais forte, então você vai ter moldes, outras receitas para seguir, para sentir que você está tendo evolução, né? A gente quer ter essa fantasia, um RPG de ação, a gente quer ter a fantasia de ficar forte, quer subir de nível. Isso não necessariamente eu digo em relação a combate, mas em questão de qualquer que seja a sua especialização no jogo. Vai pro craft, vai pro farm, vai pra dungeons, vai pro PVP, o que quer que seja. Então, uma coisa que acontece é que eventualmente vão ser criados os metas, né? Que são as versões otimizadas de fazer aquilo que você quer fazer em um RPG. E isso em RPGs mais simples, só de ação, pode acabar prejudicando bastante o jogo, mas em outros, com mais liberdade, pode não ser tão problemático assim. Eu vou puxar aqui agora como exemplo o Albion, no qual você tem diversas especializações, você consegue farmar matando monstros, matando players, coletando, e nisso na coleta tem vários tipos de recurso para os vários tipos então de craft, né? Então você consegue craftar, vai ter o pessoal das poções, vai ter o pessoal das receitas. Então os jogos hoje em dia eles têm dado muita possibilidade de coisas para o jogador fazer, mas que em relação ao meta, em que momento passa a se tornar problemática a questão do meta, né? Isso vai muito em relação, eu diria que a surpresa, né? A novidade do jogo. Com isso eu digo no sentido de que os jogos ultimamente tem acontecido bastante a questão que é eles testarem os jogos, eles, eu digo os desenvolvedores, testarem os jogos com nós jogadores. Consequentemente, quando o jogo é de fato lançado, não tem mais aquela questão daquela magia de descobrir um novo mundo, de ver umas coisas novas, porque não só você já jogou o jogo, como já pode ter. Ah, moto. Já pode ter visto vários influencers, principalmente nesses jogos mais caros, esses jogos mais atuais, que já fizeram conteúdo, já acharam segredos, são pessoas que vivem de jogar, são pessoas que passam o dia inteiro jogando e que conseguem achar tudo que tem no jogo, de modo que quando você entra, nada é mais novo. Então esse seria, por assim dizer, um contra dessa questão do social e da internet e tudo mais. Mas a gente tem que ver também a parte a favor, que é a internet trouxe a socialização na internet é muito mais facilitada, de modo que hoje em dia muitas comunidades podem começar por lá e eventualmente parar em algum jogo ou se estender ao jogo, né? Esse foi, por exemplo, o meu caso aqui, no qual eu cheguei nesse Cabal como um completo novato, personagem novo e tudo mais, sem conhecer absolutamente ninguém. Perguntei algumas vezes no chat global, alguma guild recrutando, nada, sem resposta, mas aí eu cheguei numa stream do player, jogando esse mesmo servidor, e simples assim eu achei uma guild, então o pessoal interage bastante, vocês veem aqui no chatzinho, esses chatzinhos verdes, é o pessoal entrando na guild, ou entrando no... o pessoal da guild entrando no jogo. Então a internet, servidores de Discord, hoje você vê servidores de Discord de praticamente todos os jogos, né? O Discord abraçou muito bem essa comunidade gamer, por assim dizer. Então acaba que a internet ela tem seus prós e contras em relação aos MMOs. E sobre essa relação de você já chegar num jogo, por exemplo, sabendo o que você vai fazer, sabendo com qual personagem você vai jogar, como você vai farmar, quais itens você vai fazer, como é um farm de sucesso. Então vamos ter esses prós e contras. Mas vamos voltar mais um pouco, né? Por que seria um contra essa questão, né? De já saber o que vai fazer e tudo mais.
e trabalhar essa questão das nossas expectativas, e isso eu digo em relação dos jogadores em relação aos jogos. O que que acontece? O player espera muito também de um jogo. Então ele quer chegar num jogo, principalmente no MMO hoje em dia, porque hoje em dia tem jogos de altíssimo nível, e setam a barra, por assim dizer, muito alta. Então, para você entrar no MMO, você tem que chegar a ver o jogo, ele tem que ser não só visualmente bonito, mas tem que ter conteúdo, tem que abraçar o abraçar o player de modo que ou pegar na mão do player, né, de modo que consiga guiar pelo jogo, mas sem estragar a experiência, sem ser muito fácil. Então, é toda uma questão muito complicada de ser trabalhada e os MMOs são, eu diria que o tipo de jogo não só mais difícil, como também mais caro de ser produzido. Porque o escopo para se fazer um MMO é absurdo, você precisa trabalhar várias classes, para ter um balanceamento, tem a questão de trazer conteúdo, e aqui é uma questão problemática, principalmente para os MMOs mais antigos, porque eles têm que trabalhar com três tipos de públicos, né? Diferente dos MMOs mais novos. E com isso eu quero dizer que vai ter os jogadores que estão no jogo desde que o jogo lançou, então os jogadores mais hardcore que vão estar aqui acompanhando desde que o jogo lançou. E isso quando lançou, tudo era novo para todos, beleza, era ótimo. Mas eventualmente muitos jogadores saíram e eventualmente voltaram. Teve a galera que continuou, então vai ter os jogadores que voltaram ao jogo, então que já tem algum conhecimento, já tem alguma noção de funcionamento do jogo, das mecânicas, do jogo de modo geral. Às vezes vão até investir algum dinheiro, como foi aqui o caso no Cabal, para agilizar do lado um pouquinho. E vai ter os jogadores completamente novatos. Então, enquanto um jogo novo vai ser trabalhado todo em cima dos novatos, tudo é novo, todo mundo começou fraco, então você vai progredindo eventualmente. Num jogo mais antigo, você vai ter os jogadores fortes, os jogadores meio termo, os jogadores novatos, e você vai ter que agradar a todos. Então, não só a barra para se começar um novo MMORPG é muito alta, porque há muita expectativa em relação aos jogadores, como quando você já tem um RPG para trazer conteúdo, você tem que trabalhar esse equilíbrio. Então, é um gênero muito complicado de ser trabalhado, os MMOs. Não, bicho errado. Qual que viria a ser outro problema dessa questão dos vários públicos, né, e dos jogos novos e dessa geração de conteúdo para os jogos antigos? É o que pode ser dito como o efeito esponja, que é esses jogadores, principalmente os jogadores mais antigos, que já estão mais fortes em um jogo, né, num jogo mais antigo, eles vão parar, já fizeram o conteúdo do jogo, eventualmente eles param, vão jogar outra coisa, vão jogar alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente, de modo que o jogo ele fica meio estagnado, fica só realmente com os jogadores lá mais hardcore, mais raiz, até que seja lançada uma nova expansão, seja lançado um novo conteúdo do seu jogo. E aí volta vários players, gira a economia de novo, volta a render um dinheirinho. Só que esses players vão finalizar o conteúdo e vão sair novamente. Porque fazer uma expansão é exorbitantemente trabalhoso, ainda mais de um jogo que já é considerado muito bom, então você espera que a expansão seja muito boa. Então é trabalhoso, requer tempo, requer dinheiro, requer gente. E tem que ser algo relativamente frequente, né? Não pode acabar demorando tanto também a ponto dos jogadores esquecerem do seu jogo, não pode ser rápido o suficiente para ser apressado. Então requer uma série de equilíbrios muito delicados em relação aos MMOs. Uma outra questão, que inclusive volta para a questão dos números altos, é sobre o jogador solo. Porque eventualmente vai chegar uma hora que você vai estar subindo seus números, né, nos jogos de ação, de modo que o jogo lhe permita jogar solo, você mesmo com a classe maga, como é meu caso aqui, né? Eu estou no caso de arqueiro, aqui nesse jogo é uma classe maga. Esse jogo foi adaptado de modo que tanto as classes guerreiras quanto magas, meio que com o mesmo poder, consigam fazer conteúdos semelhantes. Então perde-se muito aquela questão da função das classes, né? Todo mundo meio que consegue fazer tudo. E isso
acaba sendo uma questão da adaptação dos jogos, da modernização. Isso muito porque o público dos MMOs RPGs acaba que vai ser um público mais velho. Isso porque esses jogos ou requerem tempo ou dinheiro. Geralmente os jovens não vão ter dinheiro e tempo, vão querer gastar com alguma outra coisa que requer um pouco menos de tempo. Esses jogos requerem de fato muito tempo. Cabal, a gente fala de grind de anos, coisa assim. E então vai ser um público mais velho que tem agendas mais complicadas, ainda mais de se conciliar. Então é interessante que o jogo permita que você consiga se divertir de qualquer forma. O importante é que você consiga jogar seu jogo, consiga se divertir. Então você perde muito daquele esquema padrão de qualquer DG precisa do tanque, o DPS, o healer, para que você consiga se divertir sozinho, sem ter que esperar os astros se alinharem para que 3 amigos seus tenham a mesma hora livre. Bom, outra questão vai muito em relação a o quanto o gênero cresceu de fato, né? A gente pensa muito essa questão, pô, o jogo está morrendo, o gênero está morrendo, mas como seria isso se cada vez mais você vê jogos sendo lançados, sendo atualizados, sendo trabalhados? Então, muito do que aconteceu também foi a questão da diluição da player base, porque hoje em dia você consegue encontrar RPGs que atendam a todos os públicos. Então, antigamente, a pessoa que gostava, por exemplo, de um PVP mais interessante, ele não tinha muita opção, ele ia para vamos dizer, para um Lineage da vida, porque era o que tinha, mas ao mesmo tempo a pessoa que gostava de Craft também ia para Lineage porque era o que tinha. A pessoa gostava de vários jogos, assim, eles se juntavam em um jogo só, porque o jogo permitia muitas coisas, ainda que fosse excelente em uma dessas coisas. Ele se propunha a fazer muito, né? Hoje em dia já tem jogos que se propõem a ser excelentes em basicamente todas as áreas. Eu digo, não um jogo só, mas vários jogos que cada jogo vai atender a um público. Então, para quem gosta de farm, vai ter algum jogo que o farm seja mais interessante, que seja o foco principal do jogo, seja um jogo mais PvE. Para quem gosta de PvP, vai ter jogos focados única e exclusivamente no PvP. Então, a player base, de fato, foi diluída. Mas ainda assim você vai conseguir encontrar comunidades de praticamente todos os jogos, né? Isso foi algo interessante da internet, que é você consegue encontrar gente que gosta de absolutamente tudo. Então qualquer que seja seu jogo, qualquer que seja o que você está fazendo, você vai encontrar alguém. E isso traz essa questão, os jogos estão morrendo, como você consegue encontrar comunidades em tudo? Como você consegue ver, por exemplo, a OnlyFans, né, que é o pessoal da guild hardcore do World of Warcraft, mas que expandiram muito além do World of Warcraft, eu digo no sentido de público, explodiram muito a bolha, de modo que eu mesmo, nunca tendo sequer jogado o World of Warcraft, eu acompanhava as enrolas da OnlyFans, eu acompanhava o que estava acontecendo, quem era o novo líder, como é que estavam as DGs, os preparativos para a nova DG que iam lançar no jogo. Dito isso, acho que eu vou deixar esse aqui como sendo o último farmzinho. Eu acredito que seja isso que eu tenho a dizer sobre os RPGs, sobre os MMOs RPGs principalmente, que é um gênero que de fato é diferente do que era antigamente. O mundo mudou, as coisas mudaram, os jogos evoluíram muito, muita coisa aconteceu, mas eu não chegaria a dizer que de fato estão morrendo, ainda que seja dito algo assim há, como eu disse, mais de 20 anos. São jogos que estão aí e o que importa é ache algum que você acha legal, ache uma comunidade, você não precisa interagir com todo o jogo. Eu, por exemplo, vim parar num servidor privado, ainda assim encontrei uma guild extremamente rápida, você vai achar alguém que curta, você vai achar alguém pra jogar junto, você vai achar alguma coisa pra fazer. Procure um estilo de jogo que você gosta, algum modelo de jogo que você gosta, veja os servidores se for o caso, se tem algum jogo legal, mas que o estilo de gameplay daquele jogo, daquele servidor em si não está condizendo com a sua realidade, como foi meu caso aqui, com o Cabal original exigir muito dinheiro ou tempo, eu vim parar num servidor mais tranquilo, que o importante é que os jogos são para divertir. Bom, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade, por favor, para trazer comentários aí sobre como tem sido a experiência de vocês com os MMOs, o que vocês acham que tem acontecido, se
chegaram a jogar, se antigamente era de fato diferente. Vejam os vídeos que eu vou deixar aí na descrição, expandindo essa conversa, contando a história de todo do momento em que surgiram os MMOs, da queda, da ascensão e queda e tudo mais. Essa queda eu coloquei entre algumas aspas. Mas é isso, espero que tenham gostado e até uma próxima.